a gente faz histórias em quadrinhos, claro, né? Quadrinistas fazem histórias em quadrinhos. Eu comecei desde criança, tá? Como a maioria dos quadrinistas começa, rabiscando em casa, criando fanzines, né? E a gente acaba não sendo levado muito a sério, né? A verdade é essa. Então, quem ama histórias em quadrinhos acabam ou desistindo, porque não tem incentivo, né, da família, incentivo de amigos, ou eles seguem uma outra linha, que é lutar, que é ir contra todas as coisas que te impõem, né? Que é a negatividade, que é falar, isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar certo. Enfim, a gente trilha do fracasso, que é desistir, ou a gente persevera e continua. Como eu comecei a desenhar, eu lembro até hoje. Eu tinha uns 6, 7 anos. Comecei a desenhar, assim, passar pro quadrinho o que eu via na televisão. Eu lembro até hoje, que era o desenho do Papaléguas. Que eu adorava ver aquele desenho, eu passava pros quadrinhos. Eu lembro que eu também li muito gibi da Disney, Turma da Mônica, alguma coisa de super-herói da Marvel, Poderoso Thor, eu adorava. Eu comecei a desenhar bem cedo, devia ter uns 8 anos. Eu já tinha, como o pessoal diz, o dom. Eu não acredito muito nesse tipo que a pessoa nasce com um dom, mas eu já tinha pegada, sabe, para desenho. E eu tinha uma prima e um tio que desenhavam muito. Meu tio, inclusive, ele era letreiro. Ele fazia faixas e tal, ele comprava lona e fazia tudo na mão. Ele era, assim, os pioneiros do design no Brasil, sabe? Aquelas faixas antigas que tinha sacolão, tudo era ele que fazia. Então ele desenhava muito. E, obviamente, ele ensinou a minha prima, que tinha bastante interesse, só que ela perdeu isso com o tempo. E aí eu comecei a desenhar de leve e tal, e ele tinha uma oficina. Então, de vez em quando eu ia na oficina dele, ele me mostrava os desenhos dele, eu falava, pô tio, eu queria fazer isso aqui, ele me dava algumas dicas, às vezes ele pegava, ó, é assim que se faz, fazia na minha frente, aí eu ia pra casa e ficava treinando, e aprendi a pintar também com ele e com a minha prima, que eles faziam os desenhos, mas não pintavam. Aí eles me davam e eu começava a pintar e viajar e tal, aí foi crescendo esse gosto, fui pegando técnicas e tal. Na época não tinha internet, então eu tinha meu pai comprava alguns livrinhos de desenho e eu fui aprendendo e foi indo e até hoje que eu veio para o mundo digital. Eu comecei essa vida desde criança mesmo, minha influência foi Stan Lee, Homem-Aranha, né? Marvel, foi onde eu comecei a gostar de quadrinhos e eu ganhei um chaveirinho do Homem-Aranha quando eu era criança e aí eu comecei a me interessar por esse lado, porque minha mãe me dava quadrinhos do meu pai, Lanterna Verde, todos os quadrinhos de super-heróis assim. E eu comecei a me interessar porque eu pensei, será que eu consigo chegar ali? Será que eu consigo fazer igual? E aí eu comecei a elaborar um traço horrível, né? Que eu era muito criança ainda. E aí, conforme foi passando os anos, foi se desenvolvendo isso e aí eu tô orgulhoso de onde eu cheguei agora e de ter chegado no mercado e conhecido pessoas que trabalham também com quadrinhos independentes. Em termos de roteiro, eu sigo um pouquinho do Frank Miller, assim. Mas arte eu tenho o meu próprio estilo. Alguns gostam, outros odeiam. Então, mas a gente nunca consegue agradar a todos, então eu não me preocupo muito com isso, não. Bom, influências minhas, assim, para eu produzir desenho, foi, assim, basicamente os desenhos da Warner, Papaléguas, tem também aquele desenho classicaço, Carangos e Motocas, que tinha aquela motinha que falava, eu te disse. Assim, é mais influência norte-americana mesmo. A minha maior inspiração é dos heróis. E tinha um desenho que eu gostava muito, que é o Mike Deodato. E eu não sabia que eu gostava dele, eu gostava de todos os quadrinhos dele sem saber o que ele fazia. Eu fui pesquisar, aí vi que era o Mike Deodato. E o mais incrível ainda, descobri que o cara era brasileiro. Eu fiquei tipo, nossa, o cara brasileiro tá na Marvel, tá desenhando. Então, pô, era praticamente minha inspiração. Eu pegava os desenhos dele. Quando eu comecei a desenhar, como eu não desenhava muito bem, principalmente quando eu tava com o meu professor, eu fazia o seguinte, eu queria fazer uma pose. Então eu pegava os gibis do Deodato
e ia pegando as poses que podiam formar a minha. Eu pegava o braço de um, pegava o braço de outro e pegava essa perna aqui. Aí eu botava a perna, eu pegava o corpo e tal, o rosto. Aí quando eu tinha a base formada, aí eu botava o meu herói por cima daquela pose. Então acho que eu diria que a minha maior inspiração quando eu era menor, no ramo de super-heróis, é o Mike Deodato. E a partir daí eu comecei a conhecer o mundo virtual, né? O mundo daquela galera que gosta de quadrinho, que está na internet, Facebook, as redes sociais, os blogs. E aí eu fui criando os meus também, fui interagindo com essas pessoas, até começar a participar de eventos como esse aqui, né? Onde a gente está aqui. A gente está hoje no Family Geek Brasil, que é um evento que começou pequenininho, eu estou desde o início aqui com o Daniel Balboa. Esse evento, graças a Deus, cresceu. Uma outra influência assim, de querer fazer fanzines para vender logo foi aquele desenhista de Belo Horizonte, o La Carmelli, que desenha o Celton. Que ele chega até a desenhar, vender os quadrinhos dele de sinal em sinal de trânsito. O meu professor, que é o Maurício, ele levou os desenhos para o colégio e ele pediu pra gente levar. Quando eu levei os super-heróis, que ele olhou com, nossa, esse menino também pensa em super-heróis, ele tem isso na cabeça e tal, ele me chamou para fazer parte do projeto. Então quando eu passei pra casa dele, ele já estava começando esse projeto Index. Ele me explicou o porquê do nome ser Index, que Index vem de índice, de catalogar. E a nossa ideia era fazer o super-herói brasileiro. Mas assim, nós temos essa noção de que o porquê que não existe os super-heróis brasileiros. Porque o pessoal que quer chegar como, sei lá, nos Estados Unidos, botar um cara com a roupa toda vestida de malha, chegar, ir pra rua, ir porrada, e poderes incríveis. Só que isso não vai funcionar aqui, porque não é a realidade do Brasil. Primeiro que, o cara não vai sair na rua todo vestido daquele jeito, porque ele vai morrer de calor, primeiramente. Não vai conseguir respirar, vai morrer asfixiado. Então a gente tinha essa ideia de por que não dava certo aqui. E a gente sabia como resolver isso, fazer, super-heróis dentro da sociedade brasileira. Minha história é Shattered Skies, que seria Céus Despedaçados em português. Eu coloquei em inglês porque a história é focada ela é uma crítica em si ao capitalismo, mas não só ao capitalismo em si. Não é aquela coisa de esquerda, direita, essa coisa que a gente vive hoje em dia. Mas em si que o mundo ideal seria um mundo livre de ideologias, e é esse o mundo que eu busco. Apesar de saber que é difícil de se chegar. Bem, aqui mostra aqui cenas de guerra, destruição, né? Meu traço é bem híbrido, é uma mistura de mangá e HQ e não tem sim padrão. Eu gosto disso, eu gosto de sempre misturar meu traço. E, bem, a história do meu HQ se passa em um futuro distópico, onde ocorreu uma guerra mundial e mais da metade da população morreu. Eu sou um comerciante, então lá no meu comércio, enquanto os clientes não chegavam, eu ficava no balcão desenhando pra mim, fanzinando, né? Fazendo fanzinho. Então, vou tentar subir um pouco de nível, vou tentar fazer quadrinhos de verdade mesmo. E foi aí que surgiu, em 2014 mais ou menos, esse trabalho aqui, né? Que é o Demônio das Matas, o Caos 1. Esse aqui foi produzido de 2010 para 2011, que é a Chuva de Cocô, onde eu resolvi criar situações bem absurdas. Assim, eu resolvi colocar um cantor que eu gosto muito, que é o Rogério Skylab, que ele tem lá as músicas escatológicas. Aí também, na época, eu tava lendo um mangá que era do mesmo produtor de Dragon Ball. O nome do mangá é Doutor Slump. Aí tinha personagem que eu gostei muito, só que aqui eu botei sob outro nome, Cagado e Cocô aqui, que é assim, pra não ter problema com direitos autorais. Claro que eu coloquei a Arali, né, o nome certo, sob o meu traço. Assim, é uma coisa meio inusitada de se dizer, né, porque realmente, quem diria, eu tinha 13 anos, eu tinha um sonho de fazer super-herói e, sabe, levar isso à frente e pessoas comprarem. E aí com 15 eu consegui alcançar isso, fazer o meu gibi. Por mais que fosse lançado no formato de livro, foi uma coisa, sabe, incrível. A gente lançou não só na Saraiva como na Bienal. Cara, a gente estava na Bienal. Eu ia na Bienal e olhava todos os autores, os editores e os livros que tinha lá e ficava, nossa,
E eu tava lá e pessoas que eu nem conhecia me pediam autógrafo. Isso foi, tipo, incrível. Tanto que na Saraiva eu ainda nem sabia autografar, era todo boçal, sabe? O pessoal chegou lá, pô, me dá um autógrafo. Eu ficava, você quer meu autógrafo? Mentira, sério? E, sabe, eu dei meu autógrafo e não só isso, eu fui depois pra Comic Con, cara. Pra primeira Comic Con que teve no Brasil, a gente tinha uma mesa só nossa, tinha os nossos pôster lá, o pessoal reconheceu a gente, o pessoal olhava pra gente como se a gente fosse, sei lá, o futuro, o pessoal olhava, caramba, eu sempre quis fazer isso. E eu, sabe, era muito estranho porque eu tava numa posição que eu queria estar quando eu tava na posição do... Cara, não tem nem como expressar, foi muito mágico, foi, sabe, eu estar na Comic Con, dando autógrafo, vendendo o meu gibi, falando da minha história para pessoas que eu nem conhecia e as pessoas, sabe, curtindo aquilo e dando o maior apoio, foi, cara, foi incrível, foi assim, uma alavancada muito grande. E eu falo isso com o maior orgulho, sabe, o maior orgulho de todos, se não o maior de toda a minha vida, um dos maiores. Foi um ano atrás, mais ou menos, que eu conheci o pessoal do QG, né, que foi o Eberton, que foi a grande luz aí pra mim. E ele começou a mostrar que eu não estava sozinho nesse mundo. Tinha gente também trabalhando com quadrinhos, trabalhando nesse meio. E aí eu me senti em casa ali, porque eu nunca vi tanta gente que tem o mesmo foco que eu, entendeu? De vida, assim, de chegar e ser um quadrinista um dia. E aí eu fiquei muito feliz com isso. Eu vou ser sincero no meu recado. Ame o que você faz. Se você adora fazer quadrinhos, se você adora fazer pintura, seja o que for, mas no caso aqui a gente está falando de quadrinhos, então se você ama quadrinhos e você quer produzir, não se importe com o retorno financeiro, né? Tem o seu emprego. Eu não vou me decepcionar nunca se eu chegar num evento, por exemplo, e vender nada, ou vender uma. Para mim tá sempre bom. Eu vou estar sorrindo, porque eu vou estar fazendo propaganda nos meus trabalhos, eu vou estar interagindo com pessoas que gostam dos meus trabalhos, da minha arte, e tudo que sair é lucro. Então, você quer produzir, você quer fazer quadrinho, bota na sua cabeça. Você tem que amar, você tem que fazer do seu coração. Fez assim, não está esperando nada em troca, cara, você vai ser super feliz. Recado aos que querem realmente entrar nos quadrinhos, entrar mesmo. Dedique-se bastante, tenha disciplina para eventos. Se não puder imprimir mesmo, faz que nem eu, faz fanzine também. Quem sabe um dia consegue imprimir também, consegue você imprimir, se profissionalizar. É aquilo. Bom, minha dica para quem quer começar nessa área é... Primeiramente, você tem que ter força de vontade e nunca se apaixonar pelo que é seu. Poxa, Fernando, Manolão, a gente não pode se apaixonar pelo que é nosso, que isso? Se a gente não se apaixonar, quem vai? A questão não é essa, você tem que gostar do que você faz. Mas você tem que entender que você não é um gênio, você não é um Einstein. Então, às vezes, você está se apaixonando por uma coisa, você vai apresentar e ela vai ser completamente criticada, mas não porque o pessoal está sendo, porque o pessoal está sendo grosso e tal, não. Porque ela realmente está ruim. Então, você tem que saber avaliar isso. E às vezes um projeto seu ele é falho, você tem que saber que ele pode mudar a qualquer momento. O nosso projeto mesmo já mudou várias vezes. Se a gente fosse apegado ao nosso primeiro projeto, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Tem muito que crescer, tem muito que amadurecer e a gente precisa de muito mais apoio. Então, fica a dica aí para quem estiver assistindo isso aí. Esteja aberto a mudanças ao redor, esteja sempre atento às mudanças ao redor e tenha bastante força de vontade. Não só em fazer o que você faz, mas melhorar sempre. Nós somos seres humanos e o ser humano é uma constante crescente, sempre aprendendo cada dia mais. Você nunca vai ser um gênio, você sempre vai estar aprendendo mais e mais. E não só aprendendo, como ensinando.